Oi, gente, tudo certinho com vocês? Bom, e a decisão do presidente eleito Jair Bolsonaro em transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, lá em Israel, tem tido grande repercussão internacional, inclusive, obviamente, para os palestinos, né? Aqui a gente tem uma reportagem da Folha de São Paulo, em que fala assim que para os palestinos a mudança da embaixada brasileira para Jerusalém é uma provocação. A Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, afirmou nesta sexta-feira, dia 2, que os planos do presidente eleito Jair Bolsonaro de transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém é uma provocação. É uma medida provocativa que é ilegal em virtude do direito internacional e que só desestabiliza a região, afirmou Hanan Hasharawi, do Comitê Executivo da OLP. É muito infeliz que o Brasil tenha se unido a essa aliança negativa contra a lei internacional. O Hamas, que é uma organização palestina de orientação sunita e que por muitos países como Israel, Estados Unidos e alguns países da União Europeia é considerado como uma organização terrorista, também veio a público declarar sua insatisfação quanto à decisão de Jair Bolsonaro da transferência da embaixada brasileira para Jerusalém. O porta-voz do Hamas, Sami Abdul-Zuri, veio a público pedir que o capitão reformado não leve adiante esse projeto. Lá em nota no seu Twitter, o Hamas declarou: rejeitamos a decisão do presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, de mover a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém e pedimos que ele abandone a sua decisão. A grande questão entre palestinos e israelenses é que ambos consideram Jerusalém como um local sagrado para as duas religiões que predominam ali, que é o islamismo e o judaísmo. Israel anexou a região de Jerusalém, as colinas de Golã e outras áreas ali ao redor, quando venceu a Guerra de 6 Dias, que ocorreu em 1967. E ambos os povos ainda disputam esse território, porque Israel considera Jerusalém como a sua capital indivisível e os palestinos querem ter Jerusalém como a capital do seu futuro Estado a ser formado. Eles pretendem formar o Estado palestino, que ainda não é um país, ainda não é considerado como um país formado. E para a comunidade internacional, o status da Cidade Santa deve ser negociado por ambas as partes e as embaixadas não devem se estabelecer lá até que um acordo seja alcançado. A questão do Estado palestino em si é um tanto quanto complexo, mas em 2012, numa Assembleia Geral, a ONU reconheceu a Palestina como um Estado observador, cuja capital seria então Jerusalém Oriental. E os palestinos eles querem estabelecer um Estado soberano que ocupe a Cisjordânia, a faixa de Gaza e Jerusalém Oriental, que é justamente essa região que foi conquistada por Israel na Guerra dos 6 Dias, em 1967. Embora não sendo um Estado oficialmente dito, o Brasil, no governo Lula, em 2010, reconheceu o Estado palestino como um país, inclusive doando um terreno para a construção da Embaixada Palestina em Brasília. Bom, e essa aqui é a imagem da Embaixada Palestina no Brasil, e é meio que praxe a doação por parte do governo brasileiro de terrenos para a construção das embaixadas. Um outro ponto abordado por Bolsonaro também é que a embaixada palestina está muito próxima do Planalto. Aqui nessa reportagem do portal r7.com, diz que Bolsonaro volta a defender a remoção da embaixada palestina. O presidente eleito considera que a representação diplomática inaugurada em 2016 está muito próxima do Planalto e declara que nossa segurança está em primeiro lugar. E aqui, segundo a reportagem, o que Bolsonaro diz é o seguinte: o que eu vejo é que o Palácio do Planalto estrategicamente está muito próximo da Embaixada Palestina. Não teria que ter embaixada nenhuma naquela região, declara Bolsonaro. E informa que o assunto será tratado pelos ministros das Relações Exteriores e da Defesa do novo governo. Afinal de contas, a nossa segurança em primeiro lugar, declara o presidente eleito. Bolsonaro ainda continua dizendo: temos todo o respeito pelo povo árabe, aqui é um país onde todos convivem pacificamente, não queremos criar problemas com ninguém. Haverá vias pacíficas para resolver os problemas. A reportagem conclui afirmando que o blog apurou que a posição do presidente eleito atende às preocupações de setores militares que não aprovam a localização do edifício, visto como um território autônomo do Hamas. Com a aparência de uma mesquita com uma grande cúpula dourada, a embaixada está próxima ao alojamento dos guardas presidenciais, ao batalhão da Polícia Militar, aos palácios da Alvorada e do Planalto. Então essa seria
a causa de Bolsonaro ter essa intenção de remover ou pelo menos transferir, né, de local a embaixada palestina aqui do Brasil. Jair Bolsonaro tem se mostrado favorável a Israel, ao contrário dos governos brasileiros anteriores, o que tem gerado grandes polêmicas. E pode ter certeza que nós vamos ainda ouvir falar muito nesse tema. Eu vou deixar aqui na descrição os links de todas as reportagens que eu usei nesse vídeo. Que Deus abençoe o seu dia, sua vida, sua família. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!